Gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui de volta para mais uma aula sobre História do Brasil, né? O tema dessa aula vai ser revoltas coloniais e eu dei o título dessa aula de Desmandos no Paraíso Americano, Abuso e Repressão no Mundo Novo. Para quem não é familiarizado com o termo Mundo Novo, é a maneira que os colonizadores europeus vão chamar as Américas, ok? Mundo Novo porque era um mundo que eles não conheciam. É legal vocês já irem se familiarizando com esses termos, tá? Gente, uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção, o pessoal veio falar comigo vocês olham na descrição do vídeo aqui embaixo e tem um link de um drive público que qualquer um pode acessar por esse link e nesse drive tem a lista de exercícios com o gabarito, então a lição do conteúdo, exercícios obrigatórios e complementares para vocês fazerem, o resumo da aula e mais do que isso, a lousa, até com mais informações do que eu estou colocando aqui. Por que eu quero que vocês vejam isso? Gente, vocês não precisam ficar anotando o que está aqui. Já tem tudo pronto ali, digitalizado, da lousa e do planejamento das coisas que eu vou falar. Então, não se apeguem tanto a isso, prestem bastante atenção na aula e no que eu estou falando para vocês, tá bom? Gente, espero que vocês curtam esse conteúdo, tá bom? A gente está cada vez postando mais aulas, tá? Vão vir aulas de outros professores que eu também vou colocar o conteúdo aqui. Esperem que vocês estejam curtindo o nosso curso de História do Brasil, tá? A nossa aula especificamente vai falar sobre revoltas coloniais e eu já vou adiantando um pouco para vocês do que está acontecendo. Elas vão ser separadas para fins didáticos em revoltas nativistas e emancipacionistas. Então, primeira parte da aula a gente vai falar das revoltas coloniais como um todo, traçar um panorama geral delas. Depois a gente vai falar das revoltas nativistas, vai passar para o que eu chamo de revoltas anticoloniais, que para fins de cursinho comercial eles não passam esse conteúdo, apesar de ser cobrado nos vestibulares. Então, eu tomei a liberdade de acrescentar isso, até porque são revoltas de maior proporção durante o período colonial. Vão reunir dezenas de milhares de pessoas e a gente precisa dar uma atenção para elas. São a Quilombo dos Palmares, as revoltas guaraníticas e a Confederação dos Cariris ou Guerra dos Bárbaros, tá? Todas revoltas de populações indígenas e negras escravizadas que vão ter um protagonismo gigantesco dessas camadas da população, ok? Depois, na última parte da aula, a gente vai falar das revoltas emancipacionistas e, para isso, a gente vai traçar um panorama do que a gente chama de crise do sistema colonial, que se insere no contexto do que a gente chama de crise do antigo regime. Na próxima aula, a gente vai falar mais especificamente da crise do antigo regime, tá bom? Mas, para a gente entender muito do que a gente está passando aqui, a crise do sistema colonial é extremamente importante para a gente pegar o que são as revoltas emancipacionistas, tá? O que a gente chama de revoltas anticoloniais também, porque elas se interrelacionam bastante, ok? Gente, uma frase muito célebre do Padre Antônio de Vieira, que é um dos jesuítas mais famosos que vai atuar aqui na América Portuguesa, sintetiza legal o que a gente está querendo entender sobre as causas das revoltas coloniais aqui no Brasil. Ele vai falar assim: alguns enviados da Nossa Majestade não vêm aqui para o nosso bem, eles vêm aqui para buscar os nossos bens. Ok? Então ele está falando o que nessa frase? Eles não estão querendo o bem da colônia, eles estão querendo confiscar os bens dos colonos, tá bom? A gente vai entender bastante isso porque as revoltas coloniais são o ápice das expressões de descontentamento dos colonos aqui na América Portuguesa com os desgovernos do Mundo Novo, ok? O que seriam esses desgovernos? Basicamente uma forma arbitrária de poder que os burocratas da administração colonial vão ter aqui, porque são governos que não estão atuando pelo bem dos colonos, mas estão, na realidade, atrasando e criando empecilhos para a colonização, segundo o ponto de vista desses colonos que vão se revoltar, ok? Gente, esse clima de insatisfação generalizada é fruto do quê? Diversas características, e a gente aqui está falando das características gerais, importante a gente entender. Essas características que eu estou passando são coisas que estão inseridas em todas as revoltas que a gente está falando aqui, menos as revoltas anticoloniais, que quando a gente vê, elas têm um caráter um pouco diferente aqui, tá? Mas essas, basicamente, no que elas vão se relacionar? Gente, uma carga tributária excessiva que está sendo imposta aos colonos aqui na América Portuguesa, tá? Criando diversos impostos aqui sobre uma série de produtos, sobre uma série de relações comerciais que se dão aqui na colônia e que estão criando um clima de insatisfação perante os colonos.
os preços monopolistas. O que seriam preços monopolistas? Preços tabelados. Por exemplo, o açúcar da colônia só pode ser comprado por X dinheiros. Os negros escravizados que vão vir ser comercializados aqui na colônia da América Portuguesa, eles vão custar X dinheiro. Um preço estabelecido pela administração metropolitana sobre alguns produtos, alguns gêneros, tá? Mais do que isso, também tem a ver com os arbítrios dos burocratas da administração colonial. É importante a gente ter noção que esses arbítrios que estão acontecendo, eles vão variar de intensidade dependendo da administração colonial que esteja por trás disso, ok? Então, esses arbítrios que a gente está falando vão ter momentos em que eles são mais fortes e momentos que eles estão mais, vamos dizer, brandos, mais tranquilos em relação aos colonos, dependendo do administrador. Ok? Outra característica comum de todas essas revoltas coloniais é que todas vão ser duramente reprimidas, ok? Os revoltosos eles vão sofrer castigos, torturas, vão ser expulsos da América Portuguesa para se tornar exemplo para o resto da sociedade colonial, entender que a administração metropolitana não tolera qualquer, vamos dizer, reação de descontentamento contra a administração, tá? É importante a gente ficar bem preso ao que está falando aqui, tá? Essas 4 características que eu coloquei, até porque elas vão estar presentes nas revoltas nativistas e nas revoltas emancipacionistas, com uma ou outra característica mais que é o que vai diferenciar as revoltas nativistas e emancipacionistas, e a gente vai falar no resto da nossa aula, tá bom, gente? Queria mostrar para vocês um pouco o nosso estúdio que a gente está vendo aqui, tá? Então, para vocês terem noção de onde eu estou falando. Aqui, esse é o nosso stand aqui, bem legal para a gente conseguir filmar de uma maneira boa para vocês. A gente está num quarto vazio aqui no meu apartamento. Você vê a bagunça que tá aqui, né, gente? Tá complicado, um monte de livro, um monte de giz. Mas vamos passar, né, para a segunda parte da nossa aula agora. Deixa eu apagar isso que está aqui na lousa. E, gente, a gente está indo para a nossa segunda parte da aula, agora que a gente vai começar a falar sobre as revoltas nativistas que eu já comentei com vocês na primeira parte, tá bom? Gente, primeiramente, para a gente falar sobre as revoltas nativistas, a gente tem que entender as características gerais dela para conseguir diferenciar elas das revoltas emancipacionistas. É uma pergunta que sempre cai no vestibular, tá? Entender a diferenciação delas, ok? O que acontece aqui? Das características gerais, tem aquelas citadas na primeira parte da aula. Vou relembrar um pouquinho para vocês, né? Carga tributária excessiva, preços monopolistas, foram duramente reprimidas, ok? Os arbítrios das administrações coloniais, mas, essencialmente, o que vai diferenciar as revoltas nativistas das revoltas emancipacionistas é o fato de que elas não defendem a independência. Isso está bem claro nos nomes, né? Uma chama nativistas e outras emancipacionistas. Então está falando as outras de emancipação, de independência, ok? Espero que vocês tenham entendido tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre quais são as revoltas nativistas, tá? Gente, a primeira delas seria a aclamação de Amador Bueno. O que acontece? Ela se dá em 1641 em São Paulo, mas não existem registros, vamos dizer, que vão falar que ela efetivamente ocorreu. Então, por favor, não se apeguem à aclamação de Amador Bueno como a primeira das revoltas nativistas ou a primeira das revoltas coloniais, até porque existe um debate gigantesco na historiografia se ela ocorreu efetivamente ou não, tá bom? A gente pode falar já como uma das primeiras, isso é importante a gente saber diferenciar, até porque quando a gente vai escrever depois uma resposta dissertativa, a gente precisa ter aquela malandragem de não se comprometer pela escolha das palavras que a gente vai utilizar. Então, o que é legal para falar, por exemplo, qual é a revolta da cachaça? Você falar uma das primeiras revoltas coloniais, revolta da cachaça 1660. Nunca fala a primeira revolta, a única que teve. Essas palavras, elas tendem a fazer a gente errar uma resposta dissertativa, porque a gente vai estar afunilando demais e a gente não sabe se na realidade aconteceu uma coisa ou outra
dentro da história do Brasil, que é gigantesca, tá? Tem muita coisa que a gente não fala para o vestibular que aconteceu efetivamente, então, por favor, não se comprometam utilizando palavras e termos assim. Então, uma das primeiras revoltas coloniais é a revolta da cachaça ocorrida em 1660 no Rio de Janeiro. Qual é o estopim dela, gente? Então, da onde ela vai começar? Se dá a proibição da produção de aguardente, ok? Por que isso vai ser um fator tão grande? O governador do Rio de Janeiro, Sai Benavides, então, tio bisavô dele foi o Mendes Sá, o terceiro governador geral aqui do Brasil, a administração colonial que extermina praticamente todos os indígenas da região da Zona da Mata da capitania da Bahia, ok? Ele, o Mendes Sá, vai ter uma política gigantesca de destruição das tribos indígenas hostis à colonização ali no nordeste do Brasil. O Sai Benavides, que é descendente de um dos principais governadores gerais da história da América portuguesa colonial, ele entende muito que o Rio de Janeiro, a capitania ali, ela é uma posse dele, uma herança praticamente. O que vai fazer? Ele é um governador extremamente arbitrário, ok? A gente já viu que isso é um ponto de reação muito grande envolvendo colonos e administração colonial, né? O que vai acontecer? Ele vai implementar uma série de impostos, ok? Perante os colonos da capitania do Rio de Janeiro para financiar expedições militares, ok? E ele vai proibir a produção de aguardente nesse meio. Por quê? Os colonos do Rio de Janeiro eles são especializados em produzir cachaça. Por que eles produzem tanto cachaça? O teor de sacarose do açúcar produzido no Rio de Janeiro é bem menor do que o teor de sacarose do açúcar produzido no Nordeste, que é de qualidade superior ao do Rio de Janeiro. Então eles vão utilizar muito desse, vamos dizer, melaço e sacarose produzidos aqui no Rio de Janeiro para produzir cachaça, até porque esses comerciantes do Rio de Janeiro, eles vão desempenhar um papel que vai ser disruptor do Pacto Colonial. Como assim? Uma coisa que fura o Pacto Colonial. Os comerciantes do Rio de Janeiro vão pegar essa cachaça produzida ali e eles vão para o continente africano comercializar essa cachaça por negros escravizados. Então eles estão rompendo o Pacto Colonial aqui, gente. Vocês conseguem entender isso? Eles estão pegando um produto produzido na colônia, que não estão pagando impostos para a coroa, eles estão pegando esse produto indo até a África e comercializando por negros escravizados para trazer para a colônia e comercializar com as outras capitanias, tá? Eles estão rompendo o pacto colonial dessa forma. E claro, isso, a produção de cachaça e mais do que isso, a comercialização dentro da esfera do tráfico negreiro por comerciantes cariocas vai incomodar bastante o governador ali. O que vai acontecer então por ocasião de uma saída do Sai Benavides que está indo para uma administração da repartição sul, ok? Que é a repartição sul, o governo das capitanias de São Vicente, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então nessa, vamos dizer, vacância do Sai Benavides, quando ele está saindo da capitania, os principais comerciantes e os principais produtores rurais do Rio de Janeiro vão tomar a capitania de assalto, ok? E vão se revoltar contra o governador, ok? Uma coisa importante da gente entender das revoltas nativistas é que, por mais que eles estão se revoltando contra a administração, eles em nenhum momento estão rompendo com a metrópole, rompendo com Portugal. Eles fazem questão de reafirmar o compromisso que eles têm com a metrópole, tá bom? O que vai acontecer? O Sai Benavides vai ver isso, ele vai, junto com o exército dele, que é um exército de flecheiros tupis, ele vai ficar nas imediações do Rio de Janeiro, esperando um reforço de Portugal, que quando chega uma armada, ele vai tomar de assalto novamente a capitania do Rio de Janeiro, ok? Ele vai punir exemplarmente os revoltosos, ok? E vai fazer o que a gente chama de punição exemplar. Ele vai pegar os principais líderes, ele vai punir violentamente para servir de exemplo para outras elites ali da capitania não se revoltarem novamente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da revolta de Beckman, que acontece em 1684 no Maranhão, e ela vai ter dois elementos importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui. Gente, a revolta de Beckman ela vai se relacionar
com duas grandes propriedades aqui. Basicamente, uma reação dos colonos contra a atuação da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, tá? E uma reação dos colonos contra a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que é uma companhia privilegiada de comércio que pratica o que a gente chama de preços monopolistas, que a gente já viu no início da aula. Rapidinho, deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Gente, a revolta de Beckmann, então, ela vai se opor a esses dois grupos especialmente. A Companhia de Jesus, ela impede os colonos de escravizar indígenas, ok? Então ela se opõe à escravização por esses colonos. E a Companhia Privilegiada de Comércio, ela está praticando preços monopolistas, principalmente aos produtos exportados pela elite rural do Maranhão. E mais do que isso, cobrando preços monopolistas sobre a mão de obra dos negros escravizados. Então, existe a Companhia de Jesus, que está impedindo a escravização de indígenas, que é muito mais barato para os colonos do Maranhão comprarem. E existe a Companhia Privilegiada de Comércio, que estabelece preços considerados altos para os colonos do Maranhão, sob a mão de obra negra escravizada. Eles vão reagir a esse, vamos dizer, quadro que está acontecendo no Maranhão, e eles vão se opor aos administradores coloniais aqui. Essa aristocracia rural decadente do Maranhão, porque era uma capitania que estava, em 1684, sofrendo com escassez de mão de obra, até porque os indígenas que anteriormente eram escravizados na capitania estão enfrentando uma série de epidemias, de varíola e sarampo. A maioria deles vai ser dizimada e eles têm uma escassez de mão de obra dentro da lavoura. Portanto, eles estão reagindo a esses preços praticados pelos negros escravizados e principalmente pelo impedimento da escravização de indígenas que eles sempre usaram em larga escala ali no Maranhão, tá? Gente, o que vai acontecer? Ela leva o nome de Beckmann porque os irmãos Beckmann, que são dois dos principais proprietários rurais do Maranhão, estão encabeçando ou protagonizando essa revolta, ok? Ela vai durar menos de um ano, ela vai ser prontamente reprimida pela administração colonial portuguesa, ok? E eles vão matar e torturar boa parte das lideranças da revolta de Beckmann, ok? Os jesuítas, eles vão fugir da capitania do Maranhão durante essa revolta, porque uma vez que eles vão decretar a revolta na capitania do Maranhão, eles vão se dirigir às aldeias missionárias sob os gritos de mata os padres da companhia, para tentar assassinar os padres da Companhia de Jesus e tomar todos os indígenas aldeados ali nas missões. O que vai acontecer? A Companhia de Jesus, vendo a iminência da chegada desses revoltosos, vai fugir para o interior do estado e eles não vão conseguir capturar a Companhia de Jesus e os indígenas aldeados, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida da revolta de Beckmann, podem falar comigo ou escrever nos comentários, tá? Agora vamos falar um pouquinho da Guerra dos Emboabas. A gente já falou disso na aula da mineração, tá? Mas só retomando o que foi. Foi uma guerra que vai acontecer de 1707 a 1709 na atual região de Minas Gerais ou Minas do Ouro na época, ok? Que vai acontecer é uma guerra envolvendo paulistas e emboabas, que era a denominação que os paulistas davam para os estrangeiros que estavam vindo para a capitania das Minas, ok? O que vai acontecer? Os paulistas querem o monopólio da exploração das jazidas de metais preciosos, porque eles que descobriram essas jazidas, tá? É um conflito que vai demorar 2 anos, que vai ser extremamente violento, mas que os paulistas não vão conseguir derrotar os emboabas ou estrangeiros que estavam vindo dessa região, porque eles eram extremamente numerosos e eles têm, mais do que isso, um financiamento da administração colonial portuguesa que tem um interesse gigantesco na região das Minas, ok? Posteriormente, o que vai acontecer? Com o fim da Guerra dos Emboabas, eles vão criar a capitania das Minas do Ouro, que posteriormente vai ser chamada de Minas Gerais, separada da capitania do Rio de Janeiro e da capitania de São Paulo, ou São Vicente na época, ok? Posteriormente, a gente vai ver a sedição de Vila Rica, que vai acontecer em 1720 em Minas Gerais, ok? A sedição de Vila Rica é basicamente uma
de diversas revoltas que vão acontecer na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, a principal cidade dentro da esfera mineradora ali da região de Minas Gerais, ok? Gente, eu vou ler para vocês aqui um trecho que fala do Conde de Assumar, que era o governador da região de Minas Gerais naquela época, falando sobre o que está acontecendo, todas as revoltas que estavam eclodindo na região das Minas. O Conde de Assumar vai falar assim sobre a região de Minas Gerais. Das Minas e seus moradores bastava dizer que habitada de gente intratável, a terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos que destilam liberdades os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordens os astros, o clima é tumba da paz e berço da rebelião, a natureza anda inquieta consigo e amotinada lá por dentro é como no inferno. Você vê que o governador, o Conde de Assumar, tem uma visão extremamente pejorativa do que está acontecendo aqui, porque ele vê que os revoltosos, eles tomam uma proporção gigantesca aqui na região das Minas Gerais, tá? Gente, é importante a gente entender que do que está acontecendo aqui, ele vai tomar uma proporção extremamente violenta na sedição de Vila Rica. O que vai acontecer? Os revoltosos, durante uma série de dias, vão percorrer as ruas de Vila Rica na calada da noite, gritando e entoando cantos, falando morte aos enviados del rei. E eles vão entrando nas casas de pessoas ligadas à administração metropolitana e vão saquear as casas e linchar os moradores, ok? Vai chegar num ponto que o ouvidor-mor da Capitania de Minas Gerais vai ter a casa invadida, todos os móveis destruídos, ele vai conseguir fugir por um triz do linchamento e depois disso o Conde de Assumar vai tomar isso de maneira extremamente séria. Ele vai mandar a Força dos Dragões Portugueses, que eram a milícia da administração metropolitana na região de Minas Gerais, para punir todos os revoltosos. Ele vai queimar todas as propriedades do principal líder da sedição de Vila Rica e mais que isso, ele vai pegar todas as lideranças e vai degradar eles ou para a África ou prender eles perpétuo e enforcar alguma das lideranças. Então ele vai fazer uma punição exemplar aqui para os habitantes da região das Minas Gerais entenderem que eles não devem mais se revoltar. Mas claro, esse não vai ser o fim das revoltas de Minas Gerais. A gente posteriormente, no final da aula, vai falar de outra revolta que vai tomar conta ali na região de Minas Gerais, tá? Gente, eu vou apagar um pouquinho a lousa aqui para vocês verem e a gente falar das últimas revoltas nativistas aqui. Vamos falar sobre as últimas revoltas nativistas aqui, gente. Primeiramente, a gente vai falar aqui dos motins do Maneta, ocorrido em 1711, na capitania da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, que são uma série de motins, ok? Que estão acontecendo no ano de 1711, e eles, principalmente os revoltosos, estão se opondo a dois pontos que estão acontecendo ali na cidade. Uma, a redução da tarifa cobrada pelo sal na cidade, e mais do que isso, uma redução dos preços cobrados sobre mercadorias importadas e sobre mão de obra escravizada na capitania. O que está acontecendo ali, gente? O sal, principalmente, é um produto de primeira ordem ali. Por quê? Ele é utilizado na conservação de alimentos. Então, toda a população ali da cidade de Salvador utiliza o sal para conservar a própria comida. E o preço elevado dele estava criando um clima de descontentamento generalizado na cidade. O que vai acontecer aqui nos motins do Maneta, gente? Então, a população vai tomar as ruas e vai começar a depredar as propriedades das administrações coloniais portuguesas ali na cidade de Salvador, ok? Vai chegar a tal ponto que o governador, assustado com a proporção que os motins estavam tomando na cidade, ele vai pedir para o clero católico iniciar uma procissão para tentar apaziguar os ânimos da multidão. O que vai acontecer? Então, vai sair uma procissão no meio da multidão, então enquanto eles estão depredando as propriedades, e a multidão vai ter uma reação distinta do que eles achavam que ia ter. O que vai acontecer? A procissão vai aparecer no meio da multidão raivosa ali,
E todas as pessoas vão abaixar a cabeça, prestar as devidas reverências ali para a procissão que estava passando, mas uma vez que ela passa a multidão, eles vão novamente retomar a depredação das propriedades que eles estavam fazendo. Vai chegar num ponto que eles vão invadir a casa do sócio de Antônio Filgueiras, que era o principal comerciante de sal da cidade e um dos principais também os coletores de dízimo ali, da população. O que vai acontecer? Eles vão entrar na casa do sócio da Filgueiras e vão começar a lançar os móveis pelas janelas. O que vai acontecer? Uma hora eles vão lançar 2 armarinhos chaveados ali pela janela e quando eles espatifarem no chão vai ser espalhado por todo as ladeiras um monte de ouro em pó que estava contido dentro desses armarinhos. A multidão ali, furiosa, vai pegar todo o ouro ali que estava no chão e vai voltar para suas casas. O governador logo em seguida vai fazer um acordo, ok, com os revoltosos para eles pararem com os motins, prometendo uma redução da tarifa do sal e uma diminuição desses preços cobrados pela mão de obra e pelos gêneros manufaturados. O que vai acontecer? Logo que eles vão realizar esse acordo, o governador vai rompê-lo e vai prender as principais lideranças dos motins. O que vai acontecer? Portanto, os motins vão continuar acontecendo em 1711, ao longo desse ano, porque o descontentamento continua. O governador rompe o acordo, mas a população quer a redução desses preços. E eles vão continuar fazendo motins até terem as reivindicações atendidas. Já na Guerra dos Mascates, a gente precisa entender um ponto. Principalmente que eles estão se revoltando contra a falta de autonomia política. A gente vê que as outras revoltas nativistas não tinham essa característica. E aqui está bem presente, principalmente porque é uma revolta que vai opor a cidade de Olinda e de Recife, ok? Então ela está opondo os fazendeiros, a elite rural de Olinda, com os comerciantes, os grandes comerciantes de Recife. Guerra dos Mascates vai tomar esse nome porque é um apelido dado pela elite rural de Olinda aos grandes comerciantes da cidade de Recife, ok? O que está acontecendo? Os senhores de engenho têm um endividamento grande com os grandes comerciantes de Recife, que eles vão apelidar pejorativamente de mascate, ok? É um apelido pejorativo que eles vão dar para esses comerciantes. E eles estão querendo uma separação político-administrativa da cidade de Recife em relação a Olinda, porque eles querem também ter uma Câmara de Recife, tá? Eles querem ter uma Câmara Municipal para decidirem o que eles acham melhor para a própria cidade. Então eles estão reivindicando uma autonomia política em relação a Olinda, tá? É importante a gente entender isso porque essas características, essa falta de autonomia, essa emancipação da região assimila um pouco as características das revoltas emancipacionistas, mas ainda não é uma emancipação que eles estão pedindo aqui na Guerra dos Mascates. Por isso que a gente continua classificando ela como uma revolta nativista, ok? Mas as lideranças mais radicais da Guerra dos Mascates também pensaram na emancipação regional, mas como não é uma pauta, uma reivindicação política muito forte, então a gente ainda classifica ela como uma revolta nativista. Como vocês já devem imaginar, ela vai ser duramente reprimida, ok? Mas uma coisa que a gente tem que ter noção é que vai ser o início do ciclo revolucionário de Pernambuco, tá bom, gente? Porque isso, o vestibular diversas vezes cobra, fala, e a gente me fala quais foram as revoltas coloniais que aconteceram na capitania de Pernambuco. E a gente precisa ter bastante noção para enquadrar que é a Guerra dos Mascates. Posteriormente a gente vai falar de uma revolta emancipacionista que também acontece na região de Pernambuco. Ok? Tudo certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários. E aí, gente, tudo certo? Vamos para a nossa terceira parte da aula aqui. Agora a gente vai falar do que eu chamo de revoltas anticoloniais. Que, por mais que não sejam abordadas nos cursinhos comerciais, são temas que estão caindo cada vez mais em prova, a questão indígena, a questão racial no Brasil, tá? Então a gente precisa ter uma grande atenção a isso, até porque agora quando as perguntas caem disso, a gente não sabe como elas podem ser cobradas, então a gente precisa dar uma atenção redobrada para esses conteúdos. E, gente, cá entre nós, isso é a história do nosso país. Quilombo dos Palmares é a revolta colonial que vai durar mais tempo na história do Brasil. Como não aborda isso nos cursinhos? É claro, é uma perspectiva racista não abordar isso, é uma perspectiva elitista
e que silencia as mortes da administração colonial portuguesa e dos governos brasileiros em relação à população negra e em relação às populações indígenas. Então é uma escolha as pessoas não passarem esses conteúdos. A gente precisa ter bastante atenção nisso, né? Porque a gente apaga essa história do nosso país, porque a gente fala de tantas outras, porque a gente fala de aclamação da Amador Bueno, porque a gente está falando da Guerra dos Mascates, porque a gente está falando da revolta da cachaça, porque a gente fala da Guerra dos Emboabas e a gente não aborda isso nos cursinhos. Acho que é algo que a gente tem que se pensar e começar a questionar isso, porque, né, plano de ensino é escolha de pessoas e omitir história também é escolha de pessoas. Vamos falar então um pouquinho das características gerais das que eu chamo de revoltas anticoloniais. É uma reação ao projeto colonial português. Por quê? O projeto colonial excluía populações indígenas, excluía a população negra escravizada do projeto, ok? Não tinha, dentro desse projeto de colonização, papel para as populações indígenas, papel para as populações negras escravizadas. Eles vão ter que lutar violentamente, vão ter que reagir a essa administração colonial para serem reconhecidos. Essas são algumas das tentativas, que vão ter diversas outras, mas a gente está tratando das maiores e principais. Também é um sintoma da falta de autonomia política das populações marginalizadas. Quais são essas populações marginalizadas? População negra escravizada e populações indígenas, que estão também sendo escravizadas, estão sofrendo com as epidemias, que vão ter um decréscimo populacional de 90% numa janela de menos de um século. 90% da população vai morrer depois do contato com o europeu. Mais do que isso, são populações que são excluídas de cidadania e direitos. Eles não são reconhecidos como cidadãos da colônia portuguesa. Eles não têm direitos nenhum. Não têm direito legal, porque eles são passíveis de escravização. Pergunta se os brancos estão podendo ser escravizados. Os mestiços são escravizados. Em alguns casos, até os mestiços são escravizados, uma vez que eles podem ser filhos de indígenas, que são passíveis de escravização, que eles são filhos de negros, que são passíveis de escravização. Então, essas três características gerais são basicamente um sintoma do quê? O silenciamento e esquecimento das populações marginalizadas no Brasil colonial, que são essencialmente quais? Os indígenas e a população negra, ok? Por quê? Uma coisa que eu vi bastante, até diversos professores de cursinho comercial gravando aulas aí, colocando, por exemplo, mulheres num pé de igualdade com escravizados e assim. Muito triste de ver isso. Assim, colocar uma mulher branca, mulher de um homem bom. Então, basicamente, o topo da elite colonial, da aristocracia rural, colocar em pé de igualdade com pessoas que são escravizadas. Complicado, eu acho, assim, essa perspectiva que diversos cursinhos comerciais estão dando hoje, uma nova ótica, colocando em pé de igualdade as mulheres no período colonial e os escravizados. É triste de ver isso, ok? E claro, as mulheres durante o período colonial sofriam uma opressão gigantesca de gênero, envolvendo o patriarcalismo, violento, até porque é uma sociedade escravista que a violência se torna uma das principais maneiras de, vamos dizer, expressão dessa população que acredita no sistema escravista de produção, mas é completamente distinto a opressão que as mulheres sofriam durante o período colonial, principalmente as mulheres brancas, ok? Das populações escravizadas, ok? Até porque mulheres brancas eram a minoria da minoria da minoria da colônia portuguesa, porque não vinham mulheres atravessar o mundo novo para povoar aqui. Eram exceções, ok? Bem poucas mulheres brancas existiam aqui no território da América Portuguesa. O que a gente vê essencialmente são mulheres negras e mulheres indígenas que são estupradas violentamente, até porque elas são passíveis de escravização pelos donos, ok? Pelos colonizadores brancos europeus que compram essas mulheres, estupram e vão povoar o mundo novo. É muito triste falar isso, é revoltante a gente usar essas palavras, mas assim, a gente precisa colocar os pingos nos is também. Até porque essa tentativa de reescrever a história e colocar opressões em pé de igualdade que não existem como posso dizer, uma equivalência, eu acredito que é uma maneira de silenciar toda a violência que a gente vê no período colonial para a população negra e para a população indígena.
Então vamos ter um olhar crítico quando a gente vê essas coisas, porque, aliás, o vestibular está cobrando cada vez mais esse olhar crítico, principalmente as provas da Unicamp. Se vocês forem olhar, a prova da Unicamp pergunta muita questão social. A da FUVEST está começando isso, a da Unicamp já está além. Eles fazem perguntas sobre escravização, fazem perguntas sobre extermínio da população indígena, genocídio, etnocídio, fazem perguntas até sobre, por exemplo, a Marielle Franco ter sido assassinada. Então, deem uma olhada nas provas se vocês nunca virem isso, porque a história e a perspectiva histórica moderna está dando uma ênfase maior para essas populações marginalizadas, ok? Então, uma coisa que os cursinhos comerciais ainda estão muito atrasados e que a gente está começando a ver melhor em cursinhos populares, talvez possam ser a maneira de vocês se diferenciarem dos alunos de cursinho comercial. Vocês terem contato com essa outra história, que, aliás, nos meios elitistas do Brasil, ainda não está sendo falada. Vamos então voltar aqui para a aula. A gente vai falar principalmente, num primeiro momento, da Confederação dos Cariris, que vai acontecer de 1687 a 1692 na região do atual estado do Rio Grande do Norte, mas que a gente precisa ter uma noção que a Confederação dos Cariris vai se espalhar por todo o sertão nordestino, tá bom? Ela também é chamada de Guerra dos Bárbaros, ok? É popularmente conhecida por esse nome, mas como eu já falei para vocês, o termo bárbaro é um termo extremamente pejorativo e visto de um ponto de vista branco, colonizador e europeu. E, gente, esse ponto de vista é a história dos vencedores. A gente está querendo saber também a história dos vencidos, a história dos nossos parentes, tá? Gente, o que está acontecendo aqui na Confederação dos Cariris? Então, uma revolta das populações indígenas de etnia, que vão se chamar de um grande grupo de cariris, ok? Mas que reúne diversas etnias indígenas, como janduíns, paiacus, ok? E que vão se revoltar contra os colonizadores europeus que estavam adentrando cada vez mais o sertão nordestino. Para o quê? Gente, lá atrás a gente viu o primeiro movimento de interiorização da colônia brasileira. Qual desses é? Vou deixar um pouquinho vocês pensarem, tá? Mas, essencialmente, esse primeiro movimento de interiorização é a introdução da pecuária no Nordeste brasileiro, ok? O que está acontecendo? Essa pecuária cada vez mais está avançando o sertão nordestino. E o que está acontecendo? Eles estão tendo contatos com tribos indígenas que antes estavam isoladas. E essas tribos vão hostilizar os colonizadores que cada vez mais estão o quê? Colocando nos territórios dessas respectivas populações gado para pastar. O que vai acontecer? Em 1687, nessa confederação de indígenas, eles vão massacrar os colonos que estavam no sertão nordestino. Em 1687, eles vão praticamente matar todos os colonos que estavam criando gado no interior do Nordeste. Ok? O que vai acontecer? Num primeiro momento de embate, para vocês terem noção, eles vão matar mais de 100 colonos, entre negros e escravizados, ok? E abater mais de 30 mil cabeças de gado ou assumir essas cabeças também por ser banhos indígenas, ok? O que está acontecendo aqui na Confederação dos Cariris? Gente, ela é encabeçada por uma etnia que a gente conhece como janduíns. É um povo guerreiro extremamente valoroso. O que está acontecendo? Em 1687 está acontecendo também uma expedição para destruir o Quilombo dos Palmares. Um bandeirante, que é um dos principais expoentes do que a gente chama de bandeiras de sertanismo de contrato, aquelas bandeiras que a gente fala que são as expedições mercenárias dos bandeirantes, o Domingos Jorge Velho está cercando a Cerca Real do Macaco nesse momento, em 1687, para tentar, enfim, dar vamos dizer, ultimato para o Quilombo dos Palmares. O que vai acontecer? Ele vai ser solicitado pela administração do governo geral para se dirigir ao estado do Rio Grande do Norte e derrotar o que eles estão chamando de Confederação dos Cariris. O que vai acontecer? Domingos Jorge Velho, então, vai suspender a cerco que ele estava fazendo no Quilombo dos Palmares, vai se dirigir para a região ali do sertão nordestino e vai entrar em embate com os indígenas. Num primeiro momento, ele já vai sofrer perdas bem expressivas, ok, no exército dele. Vai acontecer, vai fazer ele se refugiar num forte para tentar se defender dessas populações indígenas que vão cercar o forte e sucessivamente atacar o Domingos Jorge Velho. O que vai acontecer? Ele vai enfrentar uma série de deserções do exército dele, ok?
e cada vez mais perdas devido a esse conflito. Isso vai fazer com que o governo geral chame mais 2 bandeirantes ali da região de São Vicente para levar seus exércitos particulares e auxiliarem o Domingos Jorge Velho no que a gente está chamando de Confederação dos Cariris. O que vai acontecer? Esse conflito envolvendo exércitos particulares de bandeirantes e a administração colonial portuguesa contra os cariris vai se estender durante 5 anos, ok? E vai trazer diversas perdas para os colonizadores. No final das contas, eles vão conseguir imprimir sucessivas perdas às tribos, ok? Aos cariris. E em 1691 eles conseguem prender o rei dos Janduíns, que é um cacique de nome Canindé, ok? Que nem o estádio da Portuguesa aí, que a gente vê ali na Armênia, região que eu estudei na minha escola técnica ali na Armênia, lugar bem feio de São Paulo, mas que trago recordações boas da escola técnica que eu fiz lá. E o que vai acontecer aqui? Eles vão prender o Canindé e, em abril de 1692, o governador-geral vai se ver surpreso, ok? Com uma reunião solicitada por diversos caciques dos cariris e uma comitiva enviada para a cidade de Salvador para negociar uma paz da Guerra dos Bárbaros. O que está acontecendo aqui? Então, em 1692, em abril, vai ser celebrado um acordo de paz envolvendo o colonizador português e os janduíns, que estão representando ali todas as etnias que estão se congregando contra os colonos portugueses. O que vai acontecer então? Em 1692 eles vão celebrar um tratado de paz que vai dar, basicamente, autonomia administrativa, ok, para os janduíns, enquanto os janduíns eles vão se comprometer a deixar um exército disponível de 5.000 homens para auxiliar a administração portuguesa em eventuais ataques estrangeiros à colônia portuguesa e, mais do que isso, auxiliar em outras guerras contra tribos hostis que acontecessem no território. Então os janduíns vão celebrar um tratado de paz com o colonizador português que vai colocar, ao mesmo tempo, a autonomia dessa etnia, em que eles vão também se dispor a auxiliarem militarmente a administração colonial portuguesa em eventuais conflitos que acontecessem, ok? Mais do que isso, eles também vão se comprometer a transferir mão de obra para as necessidades da administração portuguesa. Então, se eles precisarem de mão de obra indígena, eles vão falar ali com o cacique dos janduíns e ele vai selecionar alguns homens, mulheres, enfim, para auxiliarem a administração com esse trabalho solicitado, tá bom? Então a Confederação dos Cariris, ela vai ser, vamos dizer, exemplar em um sentido porque esse Tratado de Paz celebrado em 1692 vai servir de exemplo, ok? Vai ter como base diversos outros tratados que vão ser celebrados por administrações coloniais francesas, inglesas, americanas, com tribos indígenas hostis em seus territórios. Uma coisa que a gente vê muito é no avanço, a caminhada do oeste nos Estados Unidos, em que a administração colonial ali, a administração americana ali, porque eles não são mais colônia, vão celebrar tratados, por exemplo, com os índios Navarro, de paz, não agressão, que claro, depois eles vão romper esses tratados e exterminar a população, mas que o tratado de paz celebrado aqui serve de exemplo para outras administrações coloniais celebrarem tratados de paz similares com etnias indígenas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar nos comentários. Agora a gente vai falar um pouquinho do Quilombo dos Palmares. Depois de finalizado aqui, em 1692, a Confederação dos Cariris, Domingos Jorge Velho vai voltar para cercar o Quilombo dos Palmares e dar fim a essa, basicamente, revolta que vai durar mais de um século aqui, ok? O que acontece? Gente, eu vou ler um trecho do livro sobre o Quilombo dos Palmares para vocês entenderem um pouquinho o que é o Quilombo dos Palmares. Vou ler um trecho aqui do livro Brasil, uma biografia, da Lilian Moritz Schwartz, que é um livro muito legal de história do Brasil para vocês conhecerem. Palmares passou a designar não um único refúgio de escravos, mas uma extensa confederação de comunidades dos mais diversos tamanhos, vinculadas por acordo umas às outras, que conduziam os próprios negócios, dispunham de autonomia e escolhiam seus líderes, ok?
Dentre esses líderes que existiam no Quilombo dos Palmares, existem dois principais, ok? O Quilombo de Subupira, a base militar dos quilombolas, ok? Existem também a Cerca Real do Macaco, a maior dessas comunidades do Quilombo dos Palmares, ok? Que se localiza o núcleo político e autoridade central do Quilombo dos Palmares, que é conhecida como Gangazumba, ou o chefe grande, que vai presidir o conselho constituído pelas lideranças dos quilombos e regulamentar os assuntos de guerra e de paz dentro do Quilombo dos Palmares, ok? Tem o Quilombo do Zumbi também, que vai ser o título concedido ao líder religioso e militar dessa comunidade de quilombolas. Gente, o que acontece? É importante a gente entender que as autoridades coloniais vão se referir ao Quilombo dos Palmares como uma república. Então, as autoridades coloniais, elas reconhecem que o Quilombo dos Palmares é basicamente, uma administração separada da administração colonial portuguesa. Eles reconhecem que existe, basicamente, uma autonomia, uma individualidade nessa comunidade de quilombos, tá? O que vai acontecer? Qual vai ser o estopim para se dar a guerra de dizimação do Quilombo dos Palmares? Porque, claro, em um século de existência, eles enfrentaram uma série de ataques por parte dos colonizadores portugueses. Mas o que vai acontecer nessa última década aqui, praticamente do século XVII, para fazer uma expedição militar tão gigante para dizimar o Quilombo dos Palmares? Gente, acontece que, mais ou menos, deixa eu confirmar o ano aqui para vocês. No ano de 1678, o Gangazumba, portanto, o chefe grande do Quilombo dos Palmares, vai celebrar um acordo de paz com a administração colonial portuguesa, que vai fazer o quê? Os portugueses vamos dizer, comprometer a reconhecer a independência do Quilombo dos Palmares, deixar eles serem uma, vamos dizer, entidade administrativa, assim, um conclave com as próprias, vamos dizer, políticas, eles legislando sobre a própria população que vive ali nos Quilombos dos Palmares. Então eles vão, vamos dizer, reconhecer o Quilombo dos Palmares, assim. E o que vai acontecer? Qual vai ser a contrapartida do Quilombo? Eles vão ter que devolver todos os escravos fugidos que habitam o Quilombo dos Palmares e devolvê-los à administração colonial portuguesa. O que vai acontecer? O Gangazumba vai celebrar esse acordo de paz, mas uma vez que ele volta para o Quilombo dos Palmares, ele vai sofrer uma oposição gigantesca do líder religioso e militar Zumbi. O último líder do Quilombo dos Palmares, de denominação Zumbi, que vai ser o líder militar mais famoso dessa comunidade de quilombos. O que vai acontecer? Ele vai se recusar a devolver os escravizados fugidos que habitam o Quilombo dos Palmares e, por conta desses desentendimentos, o Gangazumba e seus líderes militares vão ser assassinados e vai se dar uma verdadeira guerra do Quilombo dos Palmares contra os colonizadores portugueses, por eles se recusarem a devolver os escravizados fugidos que habitam essa região. Vai acontecer, então, Domingos Jorge Velho vai, depois da Confederação dos Cariris ter terminado, voltar, cercar a Cerca Real do Macaco, que basicamente é o quilombo maior, que tem mais ou menos uns 6, 7 mil habitantes, ok? Pensando que o Quilombo dos Palmares tem um todo de aproximadamente 20 mil habitantes. Ele vai cercar a Cerca Real do Macaco, conseguir romper esse cerco e destruir o Quilombo dos Palmares em 1694, tá bom? Gente, Domingos Jorge Velho é um bandeirante extremamente experiente em conflitos militares. E toda a tropa dele é formada por indígenas, tá? Importante a gente ter noção que essas expedições de bandeirantes que vão atacar, por exemplo, a Confederação dos Cariris, que vão entrar em conflito para exterminar o Quilombo dos Palmares, ok? Eles vão ser compostos essencialmente de populações indígenas que vão se coligar com o colonizador português, tá bom? Então, é isso. Em 1694, atual território do Alagoas, Quilombo dos Palmares vai ser dizimado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem mandar aqui nos comentários que eu vou responder. E agora a gente vai falar o último dos conflitos anticoloniais, que é as guerras guaraníticas, ok? Ela vai se dar em 1754 até 1756. Alguns autores pegam e falam de 1750 a 61, não precisam se prender a datas, ok? E as guerras guaraníticas vão se dar no atual território do Rio Grande do Sul, ok? O que vai acontecer?
Em 1750 é celebrado o Tratado de Madrid, que vocês viram já na aula passada, 2 aulas atrás, tá? O que vai acontecer? O Tratado de Madrid, ele vai ter uma prerrogativa ali. A devolução da colônia de Sacramento na margem da Bacia do Prata para a Espanha e a devolução dos 7 povos das missões, atual território do Rio Grande do Sul, para Portugal. O que vai acontecer? Os 7 povos das missões eram as maiores missões que se tem, vamos dizer, registro dentro da América Latina. O que acontece? Tem mais ou menos de 20 a 30 mil habitantes dentro dos 7 povos das missões. E tribos guaranis que sempre viveram ali naquela região. Então, o que vai acontecer? Em 1750, quando celebrarem esse tratado, eles não vão ser consultados se eles se disporiam a sair do território dos 7 povos das missões. Território que eles já se defenderam durante décadas contra os bandeirantes que tentaram dizimar os 7 povos das missões diversas vezes. O que vai acontecer então? Eles vão celebrar o Tratado de Madrid e as tribos guaranis que habitam os 7 povos das missões vão se recusar a sair desse território, ok? Os jesuítas que estão ali nos 7 povos vão tentar persuadir os indígenas a saírem dessa região. O que vai acontecer? Mesmo assim, eles vão se recusar. A ponto de que em 1754 eles vão organizar uma primeira expedição militar para derrotar os indígenas. As tropas espanholas elas vão se ver uma série de emboscadas, uma série de doenças, ok? E eles vão sair em 1754, só deixando as tropas portuguesas ali tentando destruir os 7 povos das missões. O que vai acontecer? Esse primeiro contato em 1754, as tropas portuguesas vão celebrar um acordo de paz reconhecendo o território dos 7 povos das missões, ok? E, claro, esse acordo de reconhecer os 7 povos das missões vai ser prontamente rompido pelos portugueses, a ponto de que em 1755 eles vão organizar uma nova expedição militar para destruir os 7 povos das missões e, dessa vez, com auxílio das tropas espanholas, eles vão dizimar as populações guaranis que habitavam esses 7 povos das missões. É um massacre imensurável, vai acontecer de maneira extremamente triste, o massacre dessas populações que habitavam há séculos essa região e, ao fim das guerras guaraníticas, vão ser expulsas desse território e vão ter que voltar para os territórios espanhóis, ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me falar, ok? Eu vou apagar a lousa para a gente continuar a nossa aula. E aí, gente, tudo bem? A gente está indo para a nossa quarta parte da aula. Agora a gente vai falar da crise do sistema colonial, tá? É importante a gente entender que a crise do sistema colonial, ela se insere no contexto do que a gente chama de crise do antigo regime. A gente vai falar melhor sobre a crise do antigo regime na próxima aula, que a gente vai falar de vinda da família real para o Brasil, e são temas que se interconectam bastante. A gente precisa entender, para a nossa aula de rebeliões coloniais, para entender as revoltas emancipacionistas, a crise do sistema colonial. Importante a gente ver que existem 3 grandes rupturas para a gente entender o que é a crise do sistema colonial. Existe uma ruptura no plano ideológico, uma no plano laboral e uma no plano político. O que é isso? O que eu estou chamando de ruptura, gente? É importante a gente entender, uma ruptura no plano ideológico como a Revolução Francesa. Como assim? A Revolução Francesa, em 1789, ela vai colocar no plano das ideias, tá? No plano ideológico, outras coisas, vamos dizer, outras correntes de pensamento, outras ideias que antes não estavam sendo postas no contexto do antigo regime, ok? O que a Revolução Francesa vai trazer de novo? Qual vai ser essa ruptura da Revolução Francesa no plano ideológico? O iluminismo e o liberalismo, ok? Essas 2 correntes de pensamento vão influenciar imensamente a crise do sistema colonial e a crise do antigo regime, porque elas colocam em xeque esse sistema antes, que estava se baseando no absolutismo, na religião, ok? O que está acontecendo aqui, para a gente ver essa independência das ex-colônias? As elites coloniais vão ser influenciadas pelo iluminismo e pelo liberalismo. Portanto, essa ruptura no plano ideológico é muito importante para colocar no plano das ideias que é possível uma mudança, ok? Essa ruptura do plano ideológico que eu estou falando para vocês.
Agora, no plano laboral, o que seria essa ruptura? É a Revolução do Haiti, que vai se dar do ano de 1791 até o ano de 1804. Como assim uma ruptura do plano laboral? Gente, é importante vocês entenderem isso, que eu estou chamando de ruptura no plano laboral algo que contesta o sistema de produção escravista, que era o sistema que estava sendo posto nessa época, ok? Era o que estava posto no antigo regime, no absolutismo, a escravidão, a servidão, ok? Então, quando você rompe esse sistema de produção escravista, ok? Você está rompendo o plano laboral que estava posto na sociedade anterior, que era a do antigo regime, ok? E a Revolução do Haiti vai ser justamente esse rompimento, que mostra que os negros escravizados não são mais um agente passivo de todas essas mudanças que estão acontecendo. Está mostrando que eles estão reivindicando seus direitos, eles estão reagindo ao sistema de produção escravista. Então a Revolução do Haiti rompe com essa ideia de que dentro do plano laboral existem pessoas que são passíveis de serem escravizadas, ok? A gente vê na Revolução do Haiti que essas pessoas também são agentes da própria libertação, ok? Isso vai ser posto e vai afetar todas as colônias até então. Por quê? Todas elas se utilizam largamente do sistema de produção escravista e com finalmente uma revolução bem sucedida, encabeçada e protagonizada por negros escravizados, isso vai colocar em xeque todo o sistema de mão de obra, ok? Todo o sistema laboral que estava posto naquela época. É assim por isso que eu chamo de um rompimento do plano laboral, a Revolução do Haiti, ok? E agora a gente tem o rompimento no plano político, que é a independência dos Estados Unidos em 1776. Como assim? Por que um rompimento do plano político dentro dessa crise do sistema colonial? Gente, a primeira independência de uma ex-colônia é a dos Estados Unidos em 1776. Eu já tive aqui, ok? O que vai acontecer com a independência dos Estados Unidos? Ela vai se tornar de exemplo para todas as colônias, no sentido de, olha, vocês também conseguem a sua própria emancipação, vocês conseguem se libertar da metrópole, ok? É possível se libertar dos laços do pacto colonial que a metrópole incide sobre as suas colônias, ok? Então esse rompimento no plano político é mais ou menos uma coisa que pode ser o significado ou talvez uma possibilidade de libertação para essas colônias dos laços do pacto colonial que são estabelecidos pela metrópole. Espero que vocês tenham entendido esses 3 planos de ruptura que eu falei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que a gente responde isso. Agora, vamos falar um pouquinho da independência das ex-colônias, que, como eu falei, é iniciada em 76, com a independência dos Estados Unidos, ok? E ela vai ser liderada pelas elites coloniais dos respectivos países, ok? Que estão buscando uma autonomia política, influenciados pelo quê? O iluminismo e o liberalismo oposto da Revolução Francesa, ok? Eles estão percebendo que os homens têm igualdade de direitos. Eles estão percebendo que eles não precisam mais dos laços coloniais da metrópole, ok? Eles conseguem a própria emancipação política. E é isso que as elites coloniais vão buscar, liderando a independência de todas essas ex-colônias. Mas que isso, elas vão ter apoio de um grupo específico, que é a burguesia inglesa, que estava extremamente enriquecida pela Revolução Industrial Inglesa que já tinha ocorrido e que está interessada em estabelecer laços de dependência econômica e política sobre todas essas ex-colônias que estão conseguindo essas independências. E eles vão conseguir, infelizmente. A gente vai trocar um laço de dependência econômica e política para com as metrópoles para um laço de dependência econômica e política para com a burguesia inglesa, ok? E eles vão ser muito hábeis em criar esses laços, ok? E uma exceção disso que eu falei, dessa liderança e desse apoio da independência das ex-colônias, é justamente a Revolução do Haiti, ok? Que é uma revolução protagonizada por negros e escravizados. Tudo certo, gente? Eu vou aqui apagar a lousa para a gente continuar a nossa aula, ok? E vamos falar agora sobre as revoltas emancipacionistas, enfim, nessa última parte da aula. Gente, vamos para a nossa última parte da aula agora. Enfim, a gente vai falar das revoltas emancipacionistas, tá bom? Importante a gente ficar fixado na nossa mente as características gerais das revoltas emancipacionistas. E quais seriam elas?
todas são influenciadas pela crise do sistema colonial, que a gente acabou de falar, e as suas rupturas, portanto, a ruptura no plano ideológico, no plano laboral, no plano político, influencia muito essas 3 revoltas que a gente vai ver e chamar de revoltas emancipacionistas. Uma coisa que é importante a gente entender, as rupturas elas vão acontecer em determinados anos. Então, o que a gente pode pegar aqui? A ruptura política vai influenciar elas 3. Por quê? A ruptura política acontece em 1776, a independência dos Estados Unidos. Portanto, um ano anterior a essas 3 revoluções, ok? Agora, a ruptura no plano ideológico, que é a Revolução Francesa, o iluminismo e o liberalismo influenciam ela, só que a Revolução Francesa vai influenciar essencialmente a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, até porque a Revolução Francesa vai acontecer no mesmo ano que a Inconfidência Mineira. Então, não teria como isso ter acontecido, mas no plano ideológico, o iluminismo e o liberalismo estão presentes na Inconfidência Mineira. E a ruptura no plano laboral vai influenciar conjurações como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, mas não a Inconfidência Mineira, que acontece em anos anteriores ao quê? A Revolução do Haiti, tá? É importante porque a gente vai diferenciar essencialmente características umas das outras e, por favor, olhem ali embaixo na lousa que eu coloquei para vocês e nos resumos da aula que dá as características principais de cada um desses movimentos, até porque quando cobram em vestibular perguntas sobre a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou Revolução Pernambucana, vocês vão precisar saber as características específicas de cada uma delas. E cuidado para não confundir os anos da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira. Vocês veem, 1798, 1789, é muito fácil você confundir as datas e com isso você errar uma pergunta, ok? Então, elas são influenciadas pela crise do sistema colonial e suas rupturas, como a gente já falou. Também são influenciadas pelas características citadas na primeira parte da aula, que seriam quais? Preços monopolistas, carga excessiva tributária, ok? Arbítrios das administrações coloniais e vão ser duramente reprimidas. E mais do que isso, elas vão ser uma reação contra a falta de autonomia política, ok? Buscando a emancipação política dessas regiões, ok? É importante notar que todas essas revoltas, elas vão ter um caráter de emancipação regional e não de uma emancipação nacional, portanto, da América Portuguesa inteira. Por quê? Não existe uma identidade nacional do Brasil durante o período colonial. Ela só vai acontecer e ser formada posteriormente, durante o Segundo Reinado, após o fim da Guerra do Paraguai. A gente vai falar melhor disso nas próximas aulas, tá? Gente, então vamos falar um pouquinho da Inconfidência Mineira, tá bom? É um evento específico que acontece em 1789 na região das Minas Gerais e que a gente fala muito da Inconfidência Mineira. Ela caiu muito no, vamos dizer, imaginário das pessoas. Você vê, até a bandeira de Minas Gerais até hoje segue o que eles colocaram como bandeira ali na Inconfidência Mineira. Aquele triângulo com libertas quais será Tamen, ok? É a bandeira que os inconfidentes criaram ali para o que seria a independência da região das Minas Gerais. Ok? Gente, é importante a gente entender que ela não tem consciência nacional, portanto eles só estavam querendo a emancipação daquela região, ok? Ela vai ser liderada por uma elite mineradora decadente. Por que eu estou falando decadente? Porque o que a gente vai ver de 1760, 70 para frente é o esgotamento das jazidas de metais preciosos. Então, uma elite que antes era extremamente rica por conta da mineração está num período de decadência, porque a principal fonte das riquezas deles está se esgotando, ok? Qual vai ser o estopim da Inconfidência Mineira? Vai ser o fenômeno da derrama. O que é a derrama, gente? Ia ser uma cobrança dos impostos atrasados, ok? Porque a coroa portuguesa falava, ó, a gente precisa arrecadar 100 arrobas de ouro todo ano. O que acontece? Sucessivos anos não estavam conseguindo arrecadar esse mínimo que a administração portuguesa colocou ali como a arrecadação deles. E por que eles não estavam conseguindo? Por conta, essencialmente, do esgotamento das jazidas, mas a administração metropolitana não pensava nisso. Eles acreditavam que eles não conseguiam arrecadar o suficiente porque estava rolando contrabando em uma proporção gigantesca e não estava sobrando ouro para eles arrecadarem em forma de imposto, ok? Então eles vão instituir a derrama e ela seria cobrada das propriedades de todos esses mineradores. Então eles iam confiscar propriedades
confiscar riquezas de forma a completar essas 100 arrobas de ouro. O que vai acontecer? Então os Inconfidentes vão ficar preparando assim durante mais de ano a Inconfidência, eles vão se reunir, ok? Durante muito tempo para bolar os planos a tudo isso, e até um dos motivos da Inconfidência dar errado, porque eles vão ficar muito tempo planejando a ponto de as administrações metropolitanas descobrirem os planos dos Inconfidentes. Eles planejavam sublevar ali a região de Minas Gerais no dia da derrama do ouro. Então eles iam fazer essa derrama e, no meio disso, os revoltosos iam tomar a capitania, ok? Qual é um dos principais personagens aqui? Tiradentes, ok? Ele vai ser imortalizado posteriormente porque ele vai ser, claro, morto e servido de exemplo na punição dos Inconfidentes, tornando-se mártir republicano. Aliás, ele vai ser o único que vai ser torturado em praça pública justamente porque ele é o único dos Inconfidentes que não é membro da elite, ok? Que vai acontecer ali? A maior parte da elite, que, aliás, é formada até por poetas árcades, como Cláudio Manuel da Costa, ok? Eles vão, uma vez que vai acontecer a repressão dos Inconfidentes, eles vão atribuir praticamente boa parte vamos dizer, da difusão das ideias, de ter falado com toda a população, sublevado muita gente para o colo do Tiradentes, e justamente pelo fato dele não ser um integrante da elite e pelo fato de ele estar fazendo vamos dizer, difundindo essas ideias da revolução, da Inconfidência Mineira, né? Para toda a população, ele vai ser utilizado como exemplo na repressão. Ele vai ser torturado em praça pública, vai ser enforcado e vai ser esquartejado por cavalos, em que eles vão pegar cada parte do corpo do Tiradentes e expor em uma das vilas mineradoras, ok? No primeiro dia que eles vão expor a cabeça do Tiradentes em praça pública ali em Vila Rica, atual Ouro Preto, no meio da calada da noite vão roubar a cabeça do Tiradentes e enterrar no sopé de algum dos morros. Localização que se perdeu e nunca foi achada a cabeça do Tiradentes para a história do Brasil. Uma coisa muito legal da Inconfidência Mineira e que eu acho que vocês vão ter uma perspectiva muito boa do que aconteceu é um filme, ok? Do Kleber Mendonça, o mesmo diretor do Bacurau, ok? E ele lançou um filme que chama Joaquim, que conta justamente a história do Tiradentes e todo, vamos dizer, esse pano de fundo que estava rolando da Inconfidência Mineira. Vale a pena vocês verem, tá? Joaquim, vocês conseguem achar esse torrent na internet. Vou tentar achar para disponibilizar para vocês. Vamos falar um pouquinho da Conjuração Baiana, que vai acontecer em 1798 na Bahia, ok? E ela também é conhecida como Conjuração dos Alfaiates. Gente, vamos começar a diferenciar elas duas, que são as duas principais que mais são cobradas, né, no vestibular, em que a Conjuração Baiana, ela é uma revolta encabeçada, protagonizada pelas camadas populares de Salvador, principalmente os alfaiates aqui, que vão até levar o nome nessa revolta, ok? Diferente da Inconfidência Mineira, que ela é principalmente protagonizada pelas elites, ok, mineradoras. A Conjuração Baiana, ela também busca a instituição de uma república, ok? Mas, diferente da Inconfidência Mineira, eles são abolicionistas, eles querem abolir a escravidão, coisa que a Inconfidência Mineira não quer, ok? É importante a gente diferenciar isso, até porque a Inconfidência Mineira prega essa igualdade de direitos e tudo, só que eles procuravam fazer a manutenção da escravidão. Até porque eles são, né, encabeçados, liderados pela elite aristocrática que tinha uma série de escravizados. Na Conjuração Baiana, então, pelo esse protagonismo das camadas populares, eles vão ser muito influenciados pelo jacobinismo, portanto, a fase mais radical da Revolução Francesa, ok? E pela Revolução Haitiana, muito nessa ideia de emancipação da população negra, ok? Até porque a população da Bahia, historicamente, até os dias de hoje, ela é majoritariamente negra, ok? De 80% a 90% da população da Bahia sempre foi e continua sendo composta de população negra, tá bom, gente? O que vai acontecer então nessa Conjuração Baiana? Para vocês terem noção, eles vão espalhar uma série de panfletos pela cidade, ok? Sublevando a população. Isso vai se dar durante uma série de meses, ok? Mas vai chegar num ponto que o procurador-geral narra um fato que aconteceu um dia com ele ali na cidade de Salvador, que ele estava andando e viu um
negro trajado de roupas muito similares às roupas usadas pelos jacobinos na Revolução Francesa, ok? O que a gente chama neles de barrete frígio e roupas assim. O que vai acontecer? Ele vai ver um negro com essa roupa e ele vai perguntar para ele, questionar por que ele está se vestindo assim. Esse negro chamava João de Deus e era um cabo de milícias que também era alfaiate, que estava até a cabeça nos planos da Revolução, ok? Ele vai virar para o procurador-geral da Bahia e vai falar: essa roupa é francesa e você tome cuidado porque logo mais tudo aqui será que nem a França, ok? Então ele estava já pregando para o procurador-geral basicamente a revolta que iria acontecer. Ele está falando que tudo iria ser instituído nos moldes da Revolução Francesa, liberdade e igualdade de direitos, ok? Abolindo, portanto, a escravidão. Não que na Revolução Francesa eles tenham abolido a escravidão, isso vai mudar, né? De fases, tem fases que eles vão proibir a escravidão nas colônias francesas, tanto que o Haiti vai começar a revolta nesse contexto, ok? Mas em outros momentos posteriores da Revolução Francesa eles vão suspender essa abolição da escravidão nas colônias, tanto que vai continuar esse conflito no Haiti justamente por conta disso. A gente vai falar melhor na aula de América Espanhola, que eu vou tratar sobre a Revolução do Haiti, a gente vai entender melhor isso. O que vai acontecer? A conjuração baiana ela nunca vai eclodir como a Inconfidência Mineira, eles vão ser caçados antes de estourar a conjuração, ok? Eles vão ser duramente reprimidos até o redator dos panfletos, ou acusado, né, de ter redigido esses panfletos, eles vão decepar as mãos deles e colocarem no meio de Salvador, no Pelourinho, né, fonte, vamos dizer, símbolo da repressão portuguesa ali na cidade de Salvador, e eles vão expor as mãos deles como punição exemplar para quem vamos dizer, reagisse à administração colonial portuguesa, ok? Claro, quem vai ser mais duramente reprimido na conjuração baiana são os elementos populares, os mulatos, os pretos, que faziam parte dessa conjuração, tá? Agora vamos passar para a nossa última revolta emancipacionista, que é a Revolução Pernambucana de 1817, ok? Que também é conhecida como Revolta dos Padres. O que vai acontecer? Ela é liderada pelas elites aristocráticas, ela não é abolicionista e ela é marcada essencialmente por o quê? Pelo antilusitanismo e pela desigualdade econômica que o Nordeste vivia. Portanto, esse quadro de decadência econômica que o Nordeste vive aqui no século XIX. Por quê? Vocês viram já na aula de mineração que ocorreu um deslocamento do eixo econômico e político do Brasil, ok? O deslocamento econômico do Nordeste para a região Centro-Sul se dá quando descobrem as jazidas de metais preciosos. E aí se inicia a decadência econômica do Nordeste. O que acontece? No século XIX, 1817, o Nordeste já está deteriorado economicamente, tá? Cada vez mais sendo, vamos dizer, imprimido uma excessiva carga tributária justamente para pagar essa administração colonial portuguesa, e nesse segundo caso, né, em 1817, para pagar a realeza portuguesa que está vivendo aqui, basicamente, no Brasil. Gente, lembrando, próxima aula, né? 1808 é a vinda da família real para o Brasil. Cada vez mais o Nordeste está pagando a conta dessa vinda da família real, porque eles estão pegando essas áreas, vamos dizer, periféricas, ok? Então, afastadas do centro da administração, afastadas do centro do Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Brasil, e estão imprimindo uma série de impostos nessas regiões para o quê? Pagar a família real, a estadia deles aqui. Então, esse descontentamento vai fazer e servir de estopim para a Revolução Pernambucana, ok? Esse antilusitanismo tem muito a ver com, vamos dizer, esse rechaço à família real e todos os portugueses que estão vindo em 1808 com a vinda da realeza portuguesa para o Brasil, ok? Por que chama Revolta dos Padres? Porque ela é encabeçada pela, basicamente, a escola de padres de Pernambuco, que eles vão chamar de Fábrica de Revolucionários. Por quê? É na escola de padres de Pernambuco que esses, vamos dizer, clero católico vai ter contato com ideias como iluminismo, como liberalismo, e então ideologias que contestam o que? O antigo regime, o absolutismo. Por isso que eles vão chamar Revolta dos Padres, porque ela é protagonizada pelos padres que vão conseguir, apesar da liderança das elites aristocráticas de Pernambuco, vão conseguir uma adesão popular gigantesca para a Revolução Pernambucana. Claro,
Já vou falar para vocês que eles vão ser duramente reprimidos e, pelo menos em 1817, um dos principais líderes da Revolução vai conseguir sair vivo da repressão, que é o Frei Caneca. Ele dá nome para uma série de ruas, bairros que a gente conhece até hoje na cidade de São Paulo, que é um cara muito famoso na história, ok, do Brasil. Posteriormente, quando a gente falar de Confederação do Equador, a gente vai ver como essa repressão novamente vai se dar aos padres de Pernambuco e principalmente na figura do Frei Caneca. Mas nesse primeiro momento, apesar da violenta repressão, alguns dos principais líderes, como Frei Caneca, não vão ser mortos. Eles vão, aliás, servir de motor para uma próxima revolução em Pernambuco, que chama Confederação do Equador. Então, lembrando, ciclo revolucionário de Pernambuco, já falando da Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana. Nas próximas aulas, principalmente Primeiro Reinado, vamos falar da Confederação do Equador, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de rebeliões coloniais e crise do sistema colonial. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Vamos divulgar aí para as pessoas. Eu sei que tem um monte de gente que também está querendo ver aulas aí de História do Brasil esse ano para o vestibular, até porque a gente só está conseguindo estudar, né, com essa quarentena no formato de videoaulas. Então, me ajudem a divulgar o canal aí, tô lançando mais aulas. Essa semana eu espero começar também curso de Geografia, curso de outras matérias aqui no canal Revolta Educacional. Espero que vocês gostem, gente. Até mais.